Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre aminoácidos e também dar uma pequena pincelada em proteínas, tá ok? Então, bora lá. Quando a gente fala de aminoácidos, os aminoácidos eles são monômeros das proteínas. O que significa ser monômero de uma proteína? Nada mais é do que uma unidade que monta a estrutura proteica, ou seja, as proteínas são formadas por inúmeros aminoácidos, ok? Então, quando se trata dos aminoácidos, eles são, como eu já falei, monômeros, ou seja, são as unidades fundamentais dos polímeros proteicos. Então, quando a gente fala de aminoácido, você tem que imaginar que o aminoácido ele é essencial para a formação das proteínas. As proteínas são polímeros e seus monômeros são quem? Os aminoácidos. Ou seja, quando a gente fala de aminoácidos, a gente já tem que estar lembrando das proteínas, dos peptídeos, que são o quê? Conjuntos de aminoácidos com menos de 55 unidades. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa classificação de aminoácidos, de peptídeos, de polipeptídeos, de proteína, qual é a classificação mais aceita, mais usada nesse quesito de mudança de nomenclatura. Os aminoácidos, eles são moléculas orgânicas formadas por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Olha, carbono, cadê aqui, olha, carbono, deixa eu pegar a minha ponteira laser, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Essa estrutura aqui, olha, é a chamada estrutura clássica dos aminoácidos. Nós vamos ter 20 tipos diferentes de aminoácidos, mas essa estrutura principal, olha aqui, olha, ela vai se manter com uma porção que a gente chama de porção amino e uma porção de ácido carbônico. Então presta atenção. Os aminoácidos são divididos em 4 partes. Um grupamento amina, que é esse grupamento aqui, olha, onde você tem o nitrogênio ligado a 2 hidrogênios, 2 átomos de hidrogênio, formando o chamado NH2. Um grupo de ácido carboxílico, que é este conjunto aqui, tá? Os ácidos carboxílicos, grupos aminas, e vocês vão ver melhor isso em química orgânica. Mas, vamos embora. O grupamento de carbono alfa, que é essa estrutura aqui, olha, carbono chamado de carbono alfa ou carbono quiral da molécula do aminoácido. E ligado ao carbono alfa, nós temos um radical. O que substitui, o que muda em cada um dos aminoácidos? É o grupamento amina? Não. É o grupamento ácido? Não. O grupamento amina, juntamente com o grupamento ácido, dá o nome da estrutura, que é aminoácido. Aminoácido. Grupamento amina, grupamento ácido. O que muda? É o carbono alfa? Também não. O que vai mudar em cada um dos aminoácidos nada mais é do que o radical que está ligado ao carbono alfa. Esse radical aqui, olha. O radical é que varia de acordo com o aminoácido. Quando a gente fala de aminoácidos, existem 20 tipos diferentes. A glicina, cujo símbolo está aqui, ó, gli, pode ser com Y ou sem. Alanina, leucina, valina, isoleucina, prolina, fenilalanina, serina, treonina, cisteína, tirosina, asparagina, glutamina, o aspartato, glutamato, arginina, lisina, histidina, triptofano e, por último, a metionina. Professor, vou ter que decorar esses nomes todos? Não. Esses nomes você não vai ter necessidade de decorá-los. Você precisa saber o que são. Mas você não precisa decorar essas sequências, você não precisa conhecer esses 20 tipos de aminoácidos. Quanto à produção desses aminoácidos no organismo, eles são classificados em 2 tipos. Eles podem ser classificados, dentre aqueles 20 ali, eles podem ser classificados como não essenciais ou naturais, que são aqueles aminoácidos que nosso corpo produz, nós mesmos conseguimos produzir esses aminoácidos, e aqueles aminoácidos tidos como essenciais ou não naturais, que o nosso organismo não produz. Deixa eu me colocar aqui rapidinho, tá?
Nesse caso aqui, esses aminoácidos são obtidos única e exclusivamente a partir da nossa alimentação. Então esses aminoácidos a gente consegue a partir da nossa alimentação, mas também nós produzimos, porque eles são em grande demanda, a gente precisa deles em grande demanda, e os essenciais são aqueles que a gente só consegue obtê-los a partir da ingestão de alimentos, né? Verduras, legumes, carnes, ovos e etc., onde nós vamos conseguir esses aminoácidos, que vão estar, é claro, nas proteínas, onde a gente vai quebrar essas proteínas para obter o alimento. Tá? Em carne, que é riquíssimo, grão de bico riquíssimo em proteína, a soja riquíssima em proteína, e isso vai, é claro, variar de alimento para alimento. Precisamos de todos os aminoácidos para os processos de produção de proteínas. Então, apesar deles serem classificados como essenciais ou não essenciais, todos eles são necessários no nosso corpo. As nossas proteínas utilizam todos esses 20 aminoácidos. Então aqui, olha, só mostrando, aminoácidos essenciais ou naturais, quem são eles? A glicina, ou aminoácidos não essenciais, perdão, aqueles que nós produzimos. Glicina, alanina, prolina, serina, cisteína, tirosina, asparagina, glutamina, aspartato, glutamato, histidina, todos esses daqui, olha, são produzidos por nós. E aqueles chamados de essenciais, que a gente só consegue com a nossa alimentação, são quem? Leucina, valina, isoleucina, fenilalanina, treonina, arginina, lisina e o triptofano. E esses alimentos a gente só vai conseguir ingerindo proteínas. Pode ser vegetal, pode ser animal, mas tem que ser proteína, ok? Como os aminoácidos formam os peptídeos e as proteínas? Quando a gente fala de ligação peptídica, o que é uma ligação peptídica? É a ligação que une os aminoácidos. Por que essa ligação peptídica une os aminoácidos? Essa ligação ela vai acontecer como? Um aminoácido, uma porção amina de um aminoácido vai ligar numa porção de ácido carboxilo do próximo aminoácido, formando a chamada ligação peptídica. Essa ligação ela ocorre por perda de água, vai ter a retirada de um hidrogênio de uma molécula e de um H de outra molécula formando H2O, e naquele local ocorre a ligação peptídica. Quando você tem ligações entre 2 a 5 aminoácidos, formam peptídeos. A gente chama de peptídeos, tá? Que são estruturas de aminoácidos pequeninos, ok? Ligações entre 6 a 49 aminoácidos formam os chamados polipeptídeos. Por que polipeptídeos? É um peptídeo grandinho, vamos colocar assim, ok? Acima de 50 aminoácidos, ligações entre 50 aminoácidos, a gente já vai chamar de proteína. Bom, professor, isso vai acontecer, eu preciso saber disso. É bom você entender isso. Decorar isso não vai fazer diferença. Eu preciso que você entenda o que é um peptídeo, o que é uma proteína. Professor, mas eu vou precisar decorar? Olha só, o número, não. Por que não? Porque isso pode variar de autores dentro da bioquímica. Alguns autores consideram proteína acima de 100 aminoácidos. Autores consideram acima de 150 aminoácidos. A grande maioria segue o que nós estamos falando aqui. Tá? Então, geralmente, eles não cobram especificamente. Eles já vão te dar no enunciado essa informação de alguma forma. Em que autor eles estão trabalhando. Mas vocês precisam entender o que é um peptídeo, o que é um polipeptídeo, o que é uma proteína. Proteína, inúmeros aminoácidos ligados. Peptídeos, poucos polipeptídeos, alguns aminoácidos ligados. E peptídeos são poucos aminoácidos, até 5, 6 aminoácidos, é um peptídeo. Aqui nós temos a exemplificação da própria ligação peptídica, no qual você tem aqui um aminoácido, o radical não importa, ele não infere na ligação, ele não vai interferir em nada na ligação peptídica especificamente. Quem determina essa ligação peptídica é o seu material genético. Tá? Mais para frente, quando a gente estiver falando da função do ribossomo, a função do material genético, do processo de transcrição, replicação, aí sim vocês vão entender como que se determina que esse aminoácido 1 vai ligar com aquele 2,
que vai ligar com 3 e assim por diante. Ou seja, a prolina vai ligar com a lisina, que vai ligar com a isoleucina, que vai ligar com a treonina e assim por diante. Como que isso determina? É a partir da sua sequência genética. Aqui eu só estou explicando como que ela ocorre. Essa ligação peptídica vai acontecer, olha, entre um OH do ácido carboxílico e entre um hidrogênio da ligação amina. Ó, H com H2 vai ligar aqui, ó, 2 hidrogênios para um oxigênio, H2O. Então vai sair uma molécula de água aqui da estrutura e a ligação peptídica ocorre entre, como eu falei, o ácido carboxílico de um aminoácido e a porção amina do próximo aminoácido. Com relação aos peptídeos, era isso que a gente tinha para falar? A gente vai agora esmiuçar um pouquinho sobre proteínas, mas na próxima aula nós vamos falar mais das funções. Agora a gente vai dar uma explicadinha sobre as proteínas, estrutura da proteína basicamente. Como nós já falamos, as proteínas elas são o quê? Polímeros de aminoácidos. O termo proteína vem de primeira importância, tá? Porque é algo que nós necessitamos para que nós possamos sobreviver, para que nós possamos montar as nossas proteínas. Aonde nós encontramos proteínas, professor? O cabelo, na pele, nos ossos, na corrente sanguínea, formando a estrutura do seu rosto, tudo, gente. A matriz que prega a sua pele ao seu tecido, tudo é proteína. Pigmentos são proteínas. Nós temos N funções das proteínas. Proteínas são hormônios, proteínas são anticorpos que defendem o nosso corpo. Mas todas essas funções a gente vai falar na próxima aula. Agora vamos focar na estrutura delas. Elas ajudam a formar as membranas celulares de todos os seres vivos. Elas estão presentes inclusive nos vírus. São o composto mais abundante na natureza. Quanto maior o parentesco entre as espécies, mais próximas essas proteínas estão. Igual, por exemplo, se a gente pega de parentesco, nós somos primatas. A nossa proteína tem uma semelhança, nossas proteínas têm uma semelhança estrutural muito maior com a de primata do que com a de réptil, do que com a de ave, do que com as de anfíbios, por exemplo. Por quê? Porque nós temos um parentesco evolutivo mais próximo aos dos primatas, tá? Então, quanto mais próximo é o parentesco evolutivo, mais parecidas são as proteínas, ok? Então, como nós já falamos, as proteínas são polímeros, ou seja, são macromoléculas. Macro, o prefixo macro significa grande, muito, e moléculas, várias moléculas. Substâncias orgânicas de grande peso molecular e formadas, como eu já tinha falado, acima de 50 aminoácidos. Você vai ter o quê? Um aminoácido ligado a outro aminoácido, ligado a outro, ligado a outro, ligado a outro, até dar 50 aminoácidos, e isso é classificado como uma proteína. Abaixo de 49, de 49 para baixo, vai ser um polipeptídeo, de 2 a 5, um peptídeo, ok? Quando a gente fala de estrutura das proteínas, ela vai ser dividida em estrutura chamada de estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, tá? O que é a estrutura primária? A estrutura primária nada mais é do que a sequência de aminoácidos ligados. Vai ser um aminoácido ligado a outro, ligado a outro, ligado a outro, ligado a outro. Ou seja, vão ser as sequências de aminoácidos que formam a estrutura proteínica. Fenilalanina, leucina, serina, cisteína, histidina, alanina, prolina e por aí vai embora, formando a estrutura parecendo um colar de contas aqui, ó. É só a sequência. Então, estrutura primária é a sequência de aminoácidos, ok? É a sequência. Quando a gente fala de estrutura secundária, o que é, professor, a estrutura secundária? A estrutura secundária, ela já é formada pelo arranjo espacial que os aminoácidos próximos entre si, presentes na sequência primária. O que é isso? Isso ocorre graças à possibilidade de rotação das ligações devido ao carbono alfa dos aminoácidos e seus grupos amino e o grupo carboxila, que é uma atração entre os aminoácidos próximos. Olha aqui, olha.
forma pontes de hidrogênio, ou perdão, né, ligações de hidrogênio, pontes de enxofre, que depois a gente vai falar sobre elas. Então você tem o quê? Uma interação entre uma molécula e a outra próxima, formando uma estrutura tridimensional. Deixa eu colocar aqui, ó. Esta estrutura tridimensional secundária, ela pode formar o que a gente chama de alfa-hélice ou cadeia beta preguiada. A alfa-hélice forma uma estrutura em espiral, olha só, parecendo um cachinho, olha. Essa espiral, ela acontece principalmente por pontes de hidrogênio, entre a porção amino de um lado e a porção ácido carboxílico do outro, olha. E isso acaba criando um eixo de uma escada em espiral, tá? Formando o que a gente chama de estrutura secundária em alfa-hélice. A estrutura secundária beta preguiada é essa daqui, olha. Também vai acontecer entre os grupamentos próximos, o grupamento amina e o grupamento ácido carboxílico, só que formando uma estrutura parecendo, tá, uma dobradura. Olha aqui, ó, parecendo uma dobradura. Então, as duas principais estruturas secundárias são a alfa-hélice e a cadeia beta preguiada, ambas formadas por interações de hidrogênio entre o hidrogênio do grupo amino e o oxigênio do grupo ácido carboxílico do outro aminoácido próximo. E isso acaba criando essas estruturas conformacionais. Essas estruturas conformacionais, elas são determinadas também pela sequência. A própria sequência do aminoácido vai determinar se a proteína vai formar uma alfa-hélice ou se ela vai formar uma cadeia beta preguiada. E essas formas determinam a função da proteína. Vou explicar isso. A outra estrutura é a chamada estrutura terciária. Ela resulta do enrolamento da hélice. Como assim, pelo amor de Deus? Sendo estabilizadas por pontes de hidrogênio e pontes de disulfeto, que é chamadas de pontes de enxofre. É literalmente o dobramento da proteína. Quando eu mostrei aqui, olha, anteriormente, eu mostrei para vocês a estrutura em alfa-hélice e a estrutura beta preguiada. Essas estruturas começam a dobrar umas por cima das outras por conta agora da interação dos radicais. Os radicais começam a interagir entre si e isso acaba criando uma estrutura em 3D tridimensional, que é essa estrutura aqui, olha. Porque, ó, aqui você tem uma alfa-hélice interagindo com a outra cadeia beta preguiada, essa alfa-hélice interagindo lateralmente aqui, 3 cadeias, essas setas amarelas são as representações de cadeia beta preguiada. 1, 2, 3, 4 cadeias beta preguiadas, uma interagindo com outra, isso acaba criando uma estrutura tridimensional. Essa estrutura tridimensional dá forma à proteína. É essa forma dada às proteínas que vão determinar se o seu cabelo é liso ou crespo. É essa forma dada às proteínas é que vai determinar a função dessa proteína, se ela é um anticorpo e qual é o antígeno que ela reconhece. Qual é o seu local de encaixe? É isso que vai dar origem às enzimas e às funções enzimáticas, porque ela vai ter um local para encaixar e propiciar a ação. Então tudo isso graças à estrutura tridimensional que ela ganha por conta de pontes de hidrogênio e pontes de sulfeto, ou ligações de hidrogênio ou ligações de sulfeto, que é chamada pontes de enxofre. E por último, essa coisa linda e maravilhosa aí, que é a chamada estrutura quaternária. O que é isso, meu Deus, professor? Essas estruturas quaternárias são quando estruturas terciárias unem-se e interagindo entre si, formando uma estrutura ainda mais complexa. Como, por exemplo, a hemoglobina das nossas hemácias são proteínas quaternárias. E o núcleo delas é um núcleo com íon de ferro, que a gente já falou isso quando a gente falou de sais minerais. Então, quando você fala de estrutura quaternária, são várias estruturas terciárias interagindo entre si. Eu gosto muito de fazer uma analogia com fio de telefone, daqui a pouco eu vou mostrar. Mas olha só, presta atenção aqui, deixa eu me colocar aqui, mais afastadinho, deixa eu sumir aqui um cadinho, não tem problema, continuam me ouvindo.
Como eu falei, a estrutura primária é o quê? A sequência dos aminoácidos. Olha, lisina, lisina, glicina, glicina, leucina, valina, alanina, histidina. Uma sequência de aminoácidos. Essa é a estrutura primária. A estrutura secundária é quando você tem já a interação entre os aminoácidos próximos e aqui neste caso específico está formando uma alfa-hélice. Continuamos. Aqui nós temos, olha, a estrutura terciária, quando você tem uma alfa-hélice que dobra e interage com uma próxima, que dobra e interage com uma cadeia beta preguiada, formando uma estrutura tridimensional. E, por último, a estrutura quaternária. O que é isso mesmo, professor? Quando você tem várias estruturas terciárias interagindo. Olha, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Aqui, nesse caso, são 4 estruturas terciárias formando essa quaternária. Pode ser por 3, por 2, por 4, por 5, isso vai depender. Mas a estrutura quaternária são várias terciárias interagindo entre si. Então, olha só. Imagina só esse fio de telefone aqui, olha. Né? Não sei aí, vocês provavelmente nem devem ter mais telefone em casa, né? Mas telefone, gente, é o pai do celular, tá? Quem nunca viu um telefone em casa é o pai do celular, tá bom? Por quê? Ele tem, na verdade, um fio que prende ele no equipamento, que prende o bicho na parede. Isso aqui era para segurar, para poder falar. Mas vamos à ideia. Então você teria o quê? Que, olha, essas estruturas aqui, olha, seriam as sequências, só as sequências de aminoácidos. Então seria a estrutura o quê? Primária da proteína. A interação entre elas formaria uma estrutura aqui, olha, secundária das proteínas, olha. E a interação entre duas ou mais proteínas secundárias formaria aqui, olha, uma estrutura terciária, tá? Formaria a estrutura terciária. E a estrutura quaternária, professor? O que seria a estrutura quaternária? Várias terciárias interagindo entre si, tá? Formando ou por cadeias em alfa-hélice ou por cadeias chamadas de cadeias beta preguiada, como eu acabei de mostrar para vocês no slide anterior. Então, essas estruturas, como a gente já falou, elas são fundamentais para determinar a função proteica. Existe um processo chamado de desnaturação das proteínas, que esse processo ele desmonta as estruturas quaternárias, terciárias e secundárias, deixando a proteína apenas em sua função primária aberta. Esse é o processo chamado de desnaturação. O que é desnaturação? É um processo que se dá em moléculas biológicas, principalmente proteínas, tá? Expostas em condições diferentes àquelas que elas foram produzidas, como por exemplo uma variação de temperatura. Por que você acha que você cozinha a carne? Você cozinha a carne para destruir as proteínas, para transformar a proteína secundária, terciária, quaternária em proteína primária para facilitar mastigar. Por que o ovo, quando você cozinha um ovo, ele muda aquela estrutura transparente, né, a clara, e vira uma estrutura branca daquele jeito? Porque ela mudou a sua estrutura tridimensional, agora ela não consegue mais permitir a passagem da luz e ela fica então cozida, desmontada, a proteína se desnaturou e ela fica branca. Tá? Outra coisa, mudanças de pH. Forças iônicas, radiação, entre outras coisas, podem desnaturar uma proteína. Tá? Então, o que é a desnaturação? A forma espacial da proteína pode ser afetada por temperatura, pH, polaridade, salinidade, solvente, radiações e etc. E o que é a desnaturação propriamente dito? Perder o arranjo espacial. Elas se desenrolam, perdem as ligações. Aqui você tem a proteína, olha, mostrando os radicais, criando interações, criando uma estrutura tridimensional. Quando você desnaturou ela, ela literalmente se abriu, virando uma estrutura o quê? Primária. Por isso que quando você cozinha ou frita o ovo, essa estrutura aqui, olha, sai de transparente para branco. Por quê? Porque a clara, em sua função, que é nutrir o embrião, que vai ajudar, né, na verdade, no desenvolvimento, na nutrição do embriãozinho, que vai proteger o embriãozinho aqui, ela desaparece porque ela se desnatura, perde a sua função tridimensional e ela fica assim, e ela acaba ficando branca.
Quando a função de uma proteína, ela depende, como a gente já falou, ela depende da sua forma, a forma depende da sequência de aminoácidos, e se a proteína perde a forma, logo ela perde a sua o quê? Função. Então, se você tem uma proteína e a função depende da forma, se você destruir a forma, você destrói a função daquela proteína. Então, presta atenção nisso daqui. Quando a gente fala, por exemplo, e qual é a vantagem disso? Vantagem, por exemplo, esterilização de frascos, de materiais cirúrgicos. Quando você pega o material cirúrgico, coloca numa autoclave, ferve os materiais, esteriliza com substâncias químicas, você desnatura a proteína dos vírus, desnatura as proteínas das bactérias, desnatura tudo. Se você desnatura, perde a função. A bactéria, o vírus, o protozoário não vão mais conseguir sobreviver naquela estrutura. Por isso que é muito vantajoso o processo de desnaturação. Uma vantagem que a gente usa em casa, aqui olha, desinfetante. Para que a gente passa desinfetante no pano de chão para poder passar na casa da gente? Ah, para deixar cheirosa a pessoa. Não, não é para deixar cheirosa. O desinfetante, o que ele vai fazer? Ele altera o pH, ele altera a estrutura proteica de bactérias. Quando a mãe passa um desinfetante, quando a gente limpa um vaso sanitário, passando uma água sanitária ou passando o desinfetante, essas estruturas desnaturam as proteínas, matando os micro-organismos que estão ali presentes. Então, é extremamente vantajoso, porque protege a gente desses micro-organismos. O problema são as febres. Febre é desvantagem. Por quê? Ah, mas por quê? Não é que é desvantagem. Desvantagem é ela extrapolar. A febre, o que é a febre propriamente dito em nós? Quando a gente está com febre é porque tem alguma comorbidade acontecendo com a gente. Alguma doença está nos afetando. Nesse caso pode ser uma infecção viral, uma infecção bacteriana ou de um protozoário. Então, outro parasito qualquer, uma termite, etc. A gente tem febre. O que é essa febre? A febre é um aumento da temperatura corporal desencadeado pelo próprio sistema imunológico. Nós brasileiros temos um sério mau hábito de tomar antitérmico assim que você está febril, tipo 37,5, 38. O ideal é deixar a febre. Você só vai controlar essa febre se ela subir demais. Por quê? Qual é a vantagem da febre? A febre ela vai subir a sua temperatura corporal e ao subir a temperatura corporal ela ajuda a desnaturar as proteínas dos organismos invasores. Por isso a febre. O problema é, a febre não pode extrapolar 40. Porque quando ela chega nos 40 graus, começa a desnaturar as suas proteínas. Então a gente tem que controlar a febre, é claro, mas a gente não pode sair tomando antitérmico, antipirético, simplesmente ali com 38, 37,5 de temperatura. Tá? Por quê? Porque a febre ela é um dos mecanismos de defesa do seu sistema imunológico. Tá? Então, desnaturação da proteína, desnaturação das enzimas, todos esses processos podem acontecer quando essas temperaturas, quando a temperatura subir ou abaixar demais, fora da temperatura que aquela proteína foi desenvolvida para atuar. Fora do pH que aquela proteína foi desenvolvida para atuar. Fora da salinidade que aquela proteína foi desenvolvida para atuar. Então, qualquer alteração no ambiente pode promover, sim, a desnaturação de uma proteína. Com relação aos aminoácidos e com relação à estrutura básica de uma proteína, era isso que a gente tinha para falar hoje. No nosso próximo encontro, vou até colocar o card aqui, nós vamos falar das funções das proteínas, as diferentes funções que as proteínas exercem no nosso corpo. Nós vamos falar de todas? Não, nós vamos citar principalmente aquelas essenciais, as principais funções proteicas. Beleza? Tranquilo, então? Gente, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa seu like, comenta, se inscreve no canal, tá? Então, um forte abraço para vocês, eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Valeu!